Começamos nosso programa Aras e Raças. Falar em ter um animal, quase todo mundo já falou um dia. Mas e das responsabilidades para criá-lo e mantê-lo? Você já falou? Se não, comece a pensar a respeito. Vamos entender hoje como funciona o manejo adequado de equinos. Confira! Aqui no Camaru, por ser um lugar que é centro de exposição, que tem muita prova, entrada e saída de animais frequente, então é exigido que os animais estejam em dia com os exames de anemia e mormo, mesmo porque são doenças infecto-contagiosas, que o animal tem que ser sacrificado se tiver problema, então tem que ser bem rígido. E além disso, os animais são vacinados anualmente contra a raiva, tétano e encefalomielite e semestralmente contra a influenza. Vermifugação é feito a cada 2 meses, com rotação de princípios, então uma vez faz com febendazol, outra vez com ivermectina, sempre trocando para pegar todos os tipos de vermes. Grande parte da saúde e bem-estar dos animais está relacionada com o ambiente em que eles vivem. E não é preciso ser um profundo conhecedor de cavalos para imaginar o tempo que eles vão passar estabulados. Por essa razão, as baias devem ser locais arejados, limpos e confortáveis. Por que não dedicar alguns minutos do seu dia a dia na higiene do seu animal? Sim, quando eu chego de manhã, normalmente a primeira coisa que eu procuro olhar é a parte da alimentação, né? Aí, a partir do momento em que eles colocam a ração, que cuida dos animais, eu já começo o treinamento. Tanto com potro ou com cavalo de competição. Isso é por volta aí de 8h30, 9 horas da manhã. Eu venho para a pista e começo o meu treinamento. Todo o cuidado com o manejo, com a alimentação dos cavalos deve ser tomado para evitar algum tipo de doença ou algum sintoma como a cólica e até mesmo por uma questão nutricional e de saúde. Forneça seu cavalo bastante carboidrato estrutural. Estes, como o feno e a grama, são essenciais para a dieta do animal. Os cavalos comem grandes quantidades de feno e grama todos os dias como fonte principal de comida. Na verdade, esses equinos devem consumir cerca de 7 a 10 quilogramas ou de 1 a 2% do peso corporal em feno todos os dias. Portanto, garanta que seu animal sempre tenha bastante feno para mastigar. O feno dado ao cavalo não deve ter nenhum tipo de mofo nem poeira. Quando a gente fala de um animal que vive no ambiente dele, como o caso do cavalo, vive solto num pasto, teoricamente, se esse pasto é adubado, é corrigido de maneira frequente, esse cavalo não precisa de nada além do capim. Agora, a partir do momento que a gente tira esse cavalo do ambiente natural dele e coloca ele, por exemplo, nas baias, como ficam esses cavalos aqui no Camaro, a gente muda esse dia a dia do cavalo, então a gente tem que mudar também a alimentação dele. O fornecimento de concentrado, na forma de ração, como as pessoas fazem, é muito importante para esses cavalos atletas, até como uma forma de suplemento. Agora, o mais importante para evitar, inclusive, distúrbios alimentares é você manter fornecimento de volumoso, seja ele capim, seja ele feno, seja ele alfafa. Geralmente o capim, o feno que é fornecido é feito com Coscroz ou Tifton, são os mais comuns, tem uma quantidade bacana de proteína. E alfafa. Alfafa definitivamente é o alimento que tem mais proteína, mais cálcio e vai dar muito mais energia e desempenho para esses cavalos durante o treinamento. Manejo não é só alimentação, não é só dar comida. Manejo é tosar, casquear, treinar, domar, dar banho, enfim, manejo é assistência médica, assistência veterinária, assistência nutricional. Então, quando você for alojar o seu equino, procure um lugar que vai oferecer esse composto para o seu animal. A gente coloca serragem ou então a casca de arroz, né? E a gente cata as baias todos os dias e não colocamos produto nenhum. A única coisa assim que a gente preocupa é em tirar as partes que estão molhadas e colocar mais cama nova, ou sempre que a gente vê que é necessário, a gente retira toda aquela cama, limpa e coloca outra cama nova, né? É um cuidado que a gente sempre tem, esse aí é o dia a dia.
recomendável examinar a cama do seu animal 2 vezes ao dia, preferencialmente na manhã e na tarde. Use o garfo para retirar o esterco de todas as partes da cama molhadas pela urina. Coloque tudo em carriola que posteriormente será levada para uma esterqueira onde devem ser jogados estes restos. A esterqueira deve ser localizada longe da baia para não atrair moscas e evitar a transmissão de doenças. Isso também evita que o odor se propague e deixe as cocheiras com aspecto ruim, tanto para você quanto para o animal. Considerando que o cheiro da urina misturada com a serragem é ácido e muito desagradável. Quando alguma parte da cama for retirada, esta deve ser reposta com o mesmo material, para evitar desníveis que comprometam sua qualidade. Por exemplo, quando a serragem fica umedecida pela urina e esta for retirada, complete com a mesma quantidade e deixe tudo nivelado usando o próprio garfo. Hoje em dia a gente trata a cólica como se fosse uma síndrome. O que isso significa? Existem diversas causas diferentes que podem causar a cólica como as pessoas conhecem no dia a dia. Porque cólica nada mais é do que um sintoma, é um desconforto que o animal está apresentando. Mas esse desconforto pode ter inúmeras causas, desde uma pneumonia até uma impactação, um deslocamento de alça. Então é fundamental que a gente mantenha uma alimentação correta, balanceada e sempre no mesmo horário. Cuidado com os coxos e com os bebedouros. Estes devem ser lavados diariamente utilizando água corrente. Os coxos de ração devem ser limpos com uma escova a cada refeição, evitando que os resíduos da comida apodreçam e possam ser possivelmente ingeridos pelo seu cavalo. Os bebedouros de cimento acumulam mais sujeira do que os de ferro, sendo estes mais fáceis de limpar. Banho de shampoo a gente não tem assim o hábito de fazer todos os dias, porque normalmente quando a gente está trabalhando os cavalos, a gente, assim que termina o treinamento, nós tiramos a sela, leva no lavador, dá uma ducha, passa uma escova, e o banho normalmente assim com sabão, shampoo, a gente faz aí em torno de uma vez por semana, sempre nas vésperas das provas, né? Aí a gente dá um trato mais especial, um zelo neles. As pessoas hoje em dia têm muito cavalo como um animal de estimação. Então as pessoas tentam fazer do dia a dia do cavalo uma extensão do que as pessoas têm com os pets em casa. Dar banho semanal, com shampoo, esse tipo de coisa. Toda vez que você trabalha um cavalo e que ele transpira, você tem que lavar o cavalo para retirar toda aquela umidade, o sal que fica depositado no pelo dele. Agora a gente não recomenda o uso todas as vezes que você for dar banho de shampoo, esse tipo de coisa. Quando você quiser dar banho num cavalo com algum produto, como esses shampoos especializados, a gente recomenda que faça uma vez por mês, para você dessa forma não causar nenhum problema de pele para esse cavalo a longo prazo. Hoje você acompanhou comigo como funciona o manejo aqui no Camaro de Uberlândia. Amanhã nós vamos voltar para acompanhar toda a parte de treinamento. Até lá! Tchau!